Então, a partir de agora, nós estamos iniciando a nossa aula de pirâmide. E antes de iniciar a nossa aula de pirâmide, ontem eu estava lendo um livro que me fez pensar, ver a vida um pouco diferente do que no dia a dia a gente costuma ver. E essa frase me chamou a atenção. A felicidade é muito mais uma questão de saber olhar a vida do que propriamente aquilo que nos acontece na vida. Achei interessante trazer a você e você se propôs a pensar também, né? Talvez você ache que você não é feliz porque não tem aquilo que gostaria de ter, ou não vive no ambiente que você gostaria de viver. Mas será que o que está faltando a nós muitas vezes seria perceber que não é o que eu tenho, né, que me faz feliz, e sim a forma que eu vejo o que eu tenho? Fica aí então a reflexão para você pensar um pouquinho. Mas vamos nós então no nosso assunto, que hoje é pirâmides. Ok? E eu trouxe aqui algumas pirâmides, eu tenho certeza que de alguma forma você já viu. Pirâmide não se encontra em supermercado, né? Como um cilindro, como um prisma, às vezes um cone. Pirâmide, a gente tem algumas aí em especial em alguns momentos. Por exemplo, embalagem de perfume, raramente, mas a gente encontra aí, né? Também encontramos as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito, que datam mais ou menos de 2000 a.C., né? 2000 antes, 2020 depois, mais de 4.000 anos. Das maravilhas do mundo antigo, são as únicas que sobraram. A maior das pirâmides, que é a de Quéops, chega a ter em torno de 147 metros de altura. Vamos colocar aqui um edifício com 4 metros cada andar, daria aí mais ou menos 36 andares de um prédio, a pirâmide mais alta do Egito. E ela tem uma base extremamente larga, ela tem 100 metros por 100 metros, né? 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados de base. É gigante, verdadeiros monumentos. Também trouxe esse talismã aqui, que é muito usado também, é uma pirâmide de base triangular, né? É um tetraedro. Dizem que capta energias que dão sorte, né? Muitos acreditam nisso. E também encontramos lá no México, essa pirâmide aqui, que é uma pirâmide de base hexagonal, tá? Os maias, os incas, os astecas usavam também as pirâmides como forma de catacumba. Então, elas tinham, algumas delas, a forma hexagonal. Mas vamos nós então. Olha, para estudar a pirâmide, nós estaremos estudando 3 tipos que aparecem no Enem e que também aparecem nas atividades por aí, tá? A pirâmide de base quadrangular, como essas do Egito, essa maravilha aqui também dizem que é a coisa mais linda, né? Lá na Europa. A pirâmide de base hexagonal e a pirâmide de base triangular. Todas as pirâmides têm um vértice central, tá? Que a gente geralmente chama de V, que fica aqui na direção do centro da base da pirâmide. Quais são os elementos que eu preciso conhecer para estudar uma pirâmide? Quais nomes, né, cada parte tem? Então, ó, esse ponto aqui, a pirâmide tem vértice aqui, né? Mas quando a gente se remete ao vértice, a gente está falando desse vértice aqui de cima, que é o vértice central da pirâmide, tá? Então, vértice. Essa parte de baixo aqui é a base. E esses triângulos que compõem a parte lateral são a área lateral. As arestas que ficam aqui na parte lateral são as arestas laterais. E as arestas que compõem a base, a gente chama de aresta da base. Tá? Então, eu tenho aresta da base, eu tenho aresta lateral, a área lateral, que é composta de triângulos, e a área da base, que depende da figura que a gente tem aqui embaixo. Se a altura forma 90 graus com o plano da base, eu digo que a pirâmide é reta. Se a altura
não forma 90 graus com o plano da base, por exemplo, quando eu traço o segmento que parte do vértice e vai até o ponto médio do centro da base, o que vai acontecer? Eu vou ficar com um segmento oblíquo e a altura é dada em linha reta, tá? Então, essa pirâmide aqui, que a altura está externa, é uma pirâmide oblíqua. E essa aqui, que a altura está interna, formando 90 graus com o plano da base, a gente chama de pirâmide reta. Para você dar nome às pirâmides, depende da base que ela tenha, né? Então, essa daqui, ela tem uma base triangular, pirâmide triangular. Base quadrangular, pirâmide quadrangular. Base pentagonal, pirâmide pentagonal. E essa aqui que tem uma base hexagonal, pirâmide hexagonal. Quais são os nossos objetos de estudo? A pirâmide triangular, a quadrangular e a hexagonal, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre área de pirâmide. Essa aqui é a pirâmide de base triangular. É um tetraedro, segundo a nomenclatura lá de poliedros, né? E se todos esses triângulos forem iguais, por exemplo, eu peguei essa pirâmide e planifiquei. Ao planificar, a figura me mostra que eu tenho nela 4 triângulos equiláteros. Então, para calcular a área total dessa pirâmide, eu faria a área de 4 triângulos equiláteros, ok? Essa daqui é uma pirâmide de base quadrangular. Ao abrir, eu posso planificá-la assim ou dessa forma aqui. Como é que eu calcularia a área dessa pirâmide? Eu teria que calcular a área da base, que é um quadrado, mais a área lateral, que é composta de 4 triângulos, tá? Então, a área total dessa aqui seria a área do quadrado, que é a base, mais a área dos 4 triângulos laterais. E se ela for pentagonal? A área do pentágono mais a área dos 5 triângulos. E se ela for hexagonal? A área do hexágono mais a área dos 6 triângulos laterais. Tá? Então, a área de pirâmide é calculada pela fórmula área da base mais a área do triângulo vezes quantas vezes ele aparecer. É importante você perceber que se a base for pentagonal, eu tenho 5 triângulos laterais. Hexagonal, 6. E assim por diante, tá? A quantidade de triângulos laterais depende do número de lados que a base tiver. Ok. Outra coisa importante é conhecer a fórmula de volume de pirâmide. Quando eu falei com você assim, que quando estávamos estudando cone, para você determinar o volume de um cone, você tem que imaginar que dentro de um cilindro cabem 3 cones justapostos. Por isso, o volume de cone era a terça parte do volume do cilindro. Isso acontece também com o prisma triangular. Olha essa figura aqui. Eu tenho uma pirâmide aqui em cima, eu tenho uma outra aqui embaixo, e no centro, entre essa e essa daqui, forma-se outra. Ou seja, eu consigo formar 3 pirâmides justapostas dentro de um prisma triangular. Então, isso significa dizer que o volume de uma pirâmide é a terça parte do volume do prisma triangular. E lembrando que volume de prisma é sempre a área da base vezes a altura, tá? Então, volume de pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Falando em base, quando nós estamos trabalhando com a pirâmide, nós precisamos conhecer algumas coisas importantes na base. Na verdade, a gente vai reconhecer, porque nós já estudamos isso. Então, por exemplo, se a base do triângulo é um quadrado, primeira coisa, como é que se acha a área de quadrado? Lado ao quadrado. Como é que se acha perímetro? São 4 lados iguais, 4L. Quem é mesmo a diagonal de um quadrado? L raiz de 2. E o apótema? O que é apótema, Lene? É o segmento que parte do centro e vai até o ponto médio do lado. Esse segmento que parte do centro e vai até o ponto médio do lado é o apótema. E no quadrado, ele nada mais é do que a metade do lado do quadrado, tá? Outra coisa importante,
O quadrado, que é uma figura regular, aceita uma circunferência inscrita, que é uma circunferência que toca em todos os lados, e também uma circunferência circunscrita, que é uma circunferência que toca em todos os vértices do quadrado, tá? O raio da circunferência inscrita, a gente chama lá na pirâmide de Rzinho. E o raio da circunferência circunscrita, que é essa que está do lado de fora, a gente chama de Rzão. Aqui no quadrado, quem é o Rzinho? Olha, o Rzinho, ele tem a mesma medida do apótema. Então, o raio da circunferência inscrita no quadrado também é a metade do lado. E quem é o raio da circunferência circunscrita? Que é o segmento que vem daqui até o centro. Ele nada mais é do que a metade da diagonal. Se a diagonal é L raiz de 2 sobre 2, então o raio da se a diagonal é L raiz de 2, então o raio da circunferência circunscrita é L raiz de 2 sobre 2, tá bem? Essas coisas você precisa saber para trabalhar lá com a base que aparecer. Então, de novo, área, lado ao quadrado. Perímetro, 4 vezes o lado. Diagonal de quadrado, L raiz de 2. Apótema, distância que vai do centro até o ponto do médio do lado, L sobre 2. Raio da circunferência inscrita, também tem a mesma medida do apótema, ou seja, L sobre 2. Raio da circunferência circunscrita é a metade da diagonal, L raiz de 2 sobre 2. Tudo bem até aqui? Escreve para mim aí no chat para eu saber. Gostaria que eu voltasse em algum ponto? Ok, então já alguns sinalizaram aí, já me deu uma ideia do todo. Se não for o seu caso, né, de ter compreendido, você me fala aí depois que a gente volta. Além da base quadrada, nós também vamos trabalhar com a base triangular, tá? Então, na base triangular, e esse triângulo é um triângulo equilátero, um triângulo regular, que tem todos os lados iguais, qual é a área de triângulo equilátero? A área de triângulo equilátero, deixa eu abrir aqui o Guilherme. A área de triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o perímetro, já que ele tem 3 lados iguais? 3L. Qual é a fórmula de altura de triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura partiria daqui e viria até esse ponto L aqui, tá? De novo, área de triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perímetro, 3 vezes o lado. Fórmula de altura, L raiz de 3 sobre 2. E o apótema, quem é? O apótema é a distância do centro do triângulo até o ponto médio do lado, como havíamos falado. O apótema sempre tem a mesma medida do Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita. Em relação à altura, se eu traçar aqui a altura, essa altura, quando eu falo do Rzinho, ele é 1/3 da altura. Então, 1/3 de L raiz de 1/3 da altura. 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 é L raiz de 3 sobre 6. Tá? Então, o Rzinho é L raiz de 3 sobre 6. E quem seria o Rzão? Seria esse aqui, ó, que está faltando ao Rzinho para completar a altura. Se o Rzinho é 1/3 da altura, o Rzão é 2/3 da altura. E 2/3 de L raiz de 3 sobre 2 dá L raiz de 3 sobre 3, tá? Então, a apótema tem a mesma medida do Rzinho, que é 1/3 da altura, e dá L raiz de 3 sobre 6. O raio da circunferência circunscrita é 2/3 da altura, que dá L raiz de 3 sobre 3. É muito importante que você vá memorizando esse formulário, porque ele aparece muito no Enem, você precisa dele, e raramente eles te dão esse formulário aqui, tá? E a última figura que compõe a nossa base, né, de pirâmide que a gente vai trabalhar é o hexágono. Como é que se calcula a área de hexágono? 6 vezes a área de um triângulo equilátero.
porque dentro do hexágono cabem 6 triângulos equiláteros. Tá? 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Podemos simplificar aqui por 2 e anotar a fórmula como 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Quem é o perímetro? Se o hexágono é regular, ele tem 6 lados iguais, 6L. Quem é o apótema, ou seja, o Rzinho? O apótema, ou o Rzinho, se eu monto aqui um triângulo equilátero, eu ligo o centro a esse vértice, venho até aqui, ligo esse vértice ao centro de novo. Eu vou ter um triângulo equilátero. E o apótema, que tem a mesma medida do Rzinho, nada mais é do que a altura desse triângulo equilátero que eu formei aqui. Então, tanto o Rzinho como o apótema têm a mesma forma da altura de um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. E o lado em relação ao raio da circunferência circunscrita, como o triângulo que eu formo aqui é um triângulo equilátero, significa dizer que o lado desse triângulo tem a mesma medida do Rzão, que é o raio da circunferência circunscrita. Tá? Então, só para você memorizar aí, quem é a área de hexágono? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Perímetro são 6 lados iguais, 6L. Apótema é o Rzinho, que é a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. E quem é o Rzão? Nada mais é do que o lado, porque os triângulos formados aí dentro são equiláteros, tá? Então, eu preciso desse formulário, porque dependendo da base, eu tenho que aplicar fórmula diferente, tá? E são essas 3 aí, quadrado, triângulo equilátero e hexágono. Outra coisa, olha, só um pouquinho. Isso aqui também preciso de mais que você visualize. Se você não visualizar, você vai me falar e eu vou voltar quantas vezes precisar. Porque sem isso aqui, a gente não trabalha, tá? O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer assim, se você quer calcular área, você tem fórmula. Se você quer calcular volume, você tem fórmula. Mas se você precisa de uma aresta lateral, do apótema da pirâmide, do apótema da base, você não tem fórmula. Você precisa visualizar triângulos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é rever com você, criando símbolos para ficar mais fácil para nós, cada parte dessa. Então, vamos lá. Quem é essa daqui? É a aresta da base. E eu vou chamar a aresta da base de AB. Toda vez que você vê um A minúsculo com B, é a aresta da base. Cuidado para não confundir aí com A maiúsculo, que significa área, tá? Então, AB vai ser nossa aresta da base. Quem é essa medida aqui? Ela é a aresta lateral. E a aresta lateral nós vamos representar por A minúsculo L, tá? Agora, uma informação nova para você. Como se chama a medida que parte do vértice e vai até o ponto médio da base, formando com ele 90 graus? É o apótema da pirâmide, tá? Aquela hora nós vimos apótema também, mas na base. Esse apótema aqui, que parte do vértice central e vai até o ponto médio da base, ele é chamado de apótema da pirâmide. E nós vamos representá-los por AP. É importante que você perceba que o apótema da pirâmide é a altura do triângulo lateral. De novo, o apótema da pirâmide é a altura do triângulo lateral, tá? E essa daqui também não é a altura, Lene? É, mas essa aqui é a altura da pirâmide, tá? E essa altura da pirâmide a gente vai representar pela letra H. Essa daqui é a altura do triângulo lateral. E a altura do triângulo lateral? O apótema. E a altura aqui? É a altura da pirâmide. E a gente representa por H. E a distância que vai do centro até o ponto médio do lado na base? É o apótema. Mas esse apótema aqui é da base. Esse outro da pirâmide. O apótema da base coincide com o raio da circunferência inscrita, Rzinho. E quem é a medida que vai do centro até o vértice do quadrado? É o Rzão, raio da circunferência circunscrita, tá? Quando a gente está falando de quadrado, mas essa figura que está aí na base não parece um quadrado. É verdade,
Mas para você desenhar uma pirâmide, para você visualizar as informações, você vai fazer assim. Você vai colocar na base um paralelogramo. Por que um paralelogramo e não um quadrado? Para que você possa visualizar melhor as arestas laterais e também as arestas da base. Se você coloca um quadrado, tem arestas aí que você não vai visualizar bem. Então, a gente sabe que a base é quadrada, mas na hora de desenhar, a gente faz um paralelogramo para que a visualização seja melhor. Então, você vai fazer assim, ó, porque você vai precisar desenhar essas pirâmides aí para trabalhar. Você coloca o polígono da base, no caso aqui o paralelogramo, mede aqui, onde é que está mais ou menos o centro, vai lá em cima e põe um vértice, tá? O vértice em direção ao centro. Desse vértice, você vai ligar a todos os vértices que compõem o quadrado da sua base. Então, ó, é ligado aqui, aqui, aqui e lá. E esse tracejeado no fundo é para dar uma ideia de profundidade, tá? Ok, então vamos nós. Aresta lateral, AL. Aresta da base, AB. Apótema da pirâmide, AP. Altura da pirâmide, H. Raio da circunferência inscrita, também conhecido como apótema da base, Rzinho. Raio da circunferência circunscrita, né, também conhecido como Rzão. Ok. E agora? Depois de eu conhecer esses nomes todos aí, suas abreviações, o que eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar esses triângulos retângulos aqui. Porque dependendo da informação que o exercício te der, você vai usar um desses para conseguir a informação que você quer. Então, primeira coisa, onde temos um triângulo retângulo? O primeiro deles, ó, aqui, entre a altura, o Rzinho e o apótema da pirâmide. É um triângulo retângulo formado. Eu anotei ele aqui, ó. A altura, Rzinho e apótema da pirâmide formam um triângulo retângulo. Vou colocar o ângulo de 90 graus aqui. Mas onde eu visualizo um triângulo retângulo? Deixa eu olhar, eu visualizo um triângulo retângulo aqui, ó. Entre o Rzinho, a metade da aresta da base e o Rzão. Se você não visualizar esses triângulos que eu estou falando, me fala, tá? Que a gente volta a ele. Então, ó, entre o Rzinho, metade da aresta da base e o Rzão, forma-se também um triângulo retângulo. Rzinho como cateto, metade da aresta da base como cateto e o raio da circunferência circunscrita como hipotenusa. Vou olhar de novo. São 4 triângulos retângulos. Onde está o outro? Olha ele aqui, ó. Apótema da pirâmide, metade da aresta da base e aresta lateral. Ó, aresta lateral, metade da aresta da base e apótema da pirâmide. Aresta lateral, metade da aresta da base e apótema da pirâmide. E onde está o último triângulo retângulo que eu vou poder lançar a mão numa necessidade? Ele está aqui, ó. Altura, raio da circunferência circunscrita e aresta lateral. Altura, raio da circunferência circunscrita e aresta lateral. Eu lhe aconselho, quando a aula acabar, você separar um tempo ou para imprimir esses slides que eu vou enviar ou para construir no seu caderno essas informações, inclusive construir a pirâmide e visualizar esses triângulos, retângulos que eu coloquei aqui do lado. Algum desses triângulos você não conseguiu visualizar que era retângulo? Ou tudo bem? Sinaliza para mim. Tudo bem aqui, pessoal? Tá. Alguns sinalizaram aí, tudo bem. Ok, então agora eu já conheço tudo que eu preciso, inicialmente, né, sobre pirâmide. E eu já tenho condições de pensar aí alguns exercícios. Então, vamos lá. Olha, essa primeira questão, ela diz assim, em uma pirâmide quadrangular regular, eu tenho que sempre estar muito atenta que base eu vou trabalhar, né?
essa aqui é quadrangular, se ela é regular, ele está me dizendo que essa base é quadrada. A altura mede 16 e a aresta da base mede 24. Então, fui lá, peguei a pirâmide, né, e fui anotar as informações que eu tenho. Ó, 16 centímetros de altura, aresta da base 24. Aí vamos ver o que o exercício quer. Calcule o apótema da pirâmide. Aqui está representado por P, mas nós combinamos de representar por AP. Vou acertar isso antes de enviar. Então, ó, 16 centímetros é a altura da pirâmide. Quem é essa medida aqui? É o raio da circunferência inscrita, tá? E o que eu quero? O apótema da pirâmide. Eu sei que eu formo aqui um triângulo retângulo e que eu posso aplicar Pitágoras para descobrir o apótema da pirâmide, né? Mas vocês, espertos como são, vão lembrar também de tentar uma terna pitagórica que agiliza o seu lado. Ó, aqui é 16, aqui é 12, aqui é 4 vezes 4, aqui é 4 vezes 3. Então, quem vai ser aqui? 4 vezes 5. Né? Por terna pitagórica, eu já sei que vai dar 20. Mas se eu não visualizei a terna, eu vou lá e aplico Pitágoras. A apótema da pirâmide ao quadrado é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 144 mais 256 é 400. E como já havíamos visto antes na terna, 20 centímetros. Tá? Então, com a medida do apótema da pirâmide, por um daqueles triângulos eu consegui achar aplicando Pitágoras. Agora vamos lá. Qual é a área da superfície total da pirâmide? Olha, se eu quero área, eu vou lembrar que eu tenho que trabalhar com a área da base mais a área lateral. Se a base é quadrada, eu tenho 4 triângulos laterais. Então, vai ser a área do quadrado, que é 24 ao quadrado, mais 4 triângulos de aresta da base 24, né? Desculpa, aqui, nesse lateral aqui que você visualiza melhor. Aresta da base 24. Quem é a altura do triângulo lateral? É o apótema, dividido por 2, tá? Então, a área do quadrado mais a área de 4 triângulos laterais, de aresta da base 24, de altura do triângulo lateral, que é o apótema 20, dividido por 2. 576, fazendo essa continha 960, e cheguei a uma área total de 1.536 centímetros quadrados. Dúvidas ou tudo bem aqui? Na primeira questão de pirâmide. Ok, beleza. Vocês me ajudam muito quando sinalizam, porque aí eu sei se eu sigo ou se eu paro, tá? Agora eu trouxe essa outra aqui para você. É geralmente como as coisas aparecem aí nas provas. Diz assim: dado uma pirâmide quadrangular regular, de novo ela tem base quadrada, de altura 8 centímetros e apótema da base 6. Apótema da base. Determine, letra A, o apótema da pirâmide, letra B, a aresta da base, letra C, a aresta lateral, D, área total e E, volume. Eu só tenho fórmula para área total e volume. O resto eu tenho que conseguir buscando nesses triângulos aqui qual que eu vou trabalhar, tá? Então, vamos lá, ó. Eu fiz aqui a pirâmide. O que eu conhecia? Eu conhecia a altura, que era 8, e eu conhecia o apótema da base, que é o Rzinho, 6. Aí eu vim aqui, altura e Rzinho, eu quero o apótema, eu vou usar esse triângulo aqui. Foi ele que eu usei, ó. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Mas espera lá que isso é uma terna, né? Quem é 8? Dobro de 4. Quem é 6? Dobro de 3. Então, quem vai ser aqui a hipotenusa? O dobro de 5. 10. Mas, se você não foi pela terna, vá por Pitágoras. 64 mais 36 deu 100, a raiz de 100 é 10. Através desse triângulo aqui, respondemos a primeira pergunta. A segunda é, quanto mede a aresta da base? Aí eu vou, né, os conceitos trabalhados.
Quando a base é quadrada, a aresta da base é o dobro do Rzinho, é o dobro do apótema da base. E o dobro de 6 é 12. Então, a aresta da base é o dobro do Rzinho, que vai dar 12. Isso porque a base é quadrada. Agora eu quero a aresta lateral. Aí eu vou voltar aqui. Qual ou quais desses triângulos trabalha com aresta lateral? Esse e esse daqui. Aí eu me pergunto assim, eu conheço a altura? Sim. Eu já tenho Rzão? Não. Deixa eu olhar para esse então, para ver se eu já conheço todas as informações. Eu quero a aresta lateral, eu já tenho o apótema, que eu achei aqui, eu já tenho a aresta da base e eu já tenho a metade dela. Então, eu vou usar esse triângulo aí, ó. Aqui ele, ó. Altura, Rzinho e apótema da pirâmide. Quem eu conheço? O apótema da pirâmide e eu conheço aqui o Rzinho também. Não, desculpa, gente. Eu quero a aresta lateral. É esse triângulo preto aqui, tá? O apótema da pirâmide, metade da aresta da base, que é também o Rzinho, né? E eu quero a aresta lateral. Então, eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó. Aresta lateral ao quadrado é igual metade da aresta da base ao quadrado mais apótemo ao quadrado. 36 mais 100 deu 136. Fatorei o 136, saiu 2, ficou 34. Então, aresta lateral, 2 raiz de 34 centímetros. Letra D, área total. Quem é a área total de uma pirâmide quadrangular? É a área da base, que é a área de um quadrado, mais 4 triângulos laterais. Quanto mede a aresta da base? 12. Então, quem é o A maiúsculo? Área. Quem é a área da base? É a área de um quadrado. 12 é o quadrado. Mais, são 4 triângulos laterais. Como é que eu calculo a área do triângulo lateral? Aresta da base vezes a altura dele, que é o apótema, dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Tá? De novo, não confunda a altura da pirâmide com a altura do triângulo lateral. A altura do triângulo lateral é o apótema. Então, 12 ao quadrado, 144. Fiz essas continhas aqui, 240. Somando, área total da pirâmide, 384 centímetros quadrados. E para fechar, eu pedi o volume, e nós falamos que volume é a terça parte do volume de um prisma, ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu já tenho a área da base? Sim, está aqui, ó, 144. Eu conheço a altura da pirâmide? Conheço, foi informado lá, ó, 8, dividido por 3. Então, 144 vezes 8 dividido por 3, fazendo essa conta aqui, 384 centímetros cúbicos, porque agora estamos falando de volume. Tudo bem aqui ou dúvidas? Que bom que vocês estão compreendendo. Pirâmide costuma ser um pouco complexa, mas ainda bem que as coisas parecem estar indo bem. Na verdade, você vai ver se foi bem mesmo quando você pega lá a sua questão para fazer, né? Aí sim é o momento que as dúvidas podem aparecer. Olha, agora eu trouxe uma outra. Não é mais uma pirâmide quadrangular. Dessa vez é uma pirâmide hexagonal, tá? Aí eu disse assim, uma pirâmide hexagonal possui aresta lateral igual a 15. Então, eu fiz a figura dela, é importante que você faça. Lênin, como é que eu construo uma pirâmide hexagonal? Porque é quadrangular, você disse que eu faria um losango não, um paralelogramo na base. E a hexagonal? A hexagonal, você pode construir o hexágono direitinho, olha lá, ó. Construído o hexágono, veja onde é o ponto do centro da base, vai lá em cima e põe um vértice. A seguir, basta ligar o vértice da pirâmide a todos os vértices da base, que vai sair a sua figura lateral. Lembra de colocar pontilhado aqui nessas partes que ficam atrás, para dar uma ideia de profundidade, tá bem? Então, a pirâmide hexagonal tem aresta lateral 15, aresta lateral 15 centímetros e aresta da base 18. Outra vez, aresta lateral 15 centímetros e aresta da base 18.
Primeira coisa que eu pedi, o apótema da pirâmide. Aí, se eu pedir o apótema da pirâmide, eu preciso buscar nesses triângulos aqui qual que eu vou trabalhar. Primeira coisa, se eu quero apótema, qual que tem apótema? Esse e esse também. Aí eu me pergunto assim, eu tenho altura? Não, não tem altura. Então deixa eu ver nesse daqui. Eu tenho aresta lateral? Tenho. Eu conheço a aresta da base? Sim. Então, o triângulo que vai resolver minha situação nesse momento, ó, é esse triângulo aqui, ó. Apótema, metade da aresta da base e aresta lateral. Foi esse daqui, tá? Aplicando Pitágoras aí, eu tenho que a aresta lateral é 15 e tenho que a aresta da base seria 18, metade dela, 9. 15 e 9, ó, terna pitagórica. 15 é 3 vezes 5. 9 é 3 vezes 3. Então, eu já sei que o apótema vai dar 12, é 3 vezes 4. Mas vamos nós aqui no Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que é a aresta lateral ao quadrado, igual metade da aresta da base ao quadrado, mais a apótema ao quadrado. 225 menos 81 deu 144, ou seja, o apótema da pirâmide é 12 centímetros. Letra B, eu estou te pedindo a área total da pirâmide. Então, a área total tem fórmula. Que fórmula eu vou usar para a área total aqui? A área da base, que é um hexágono, mais a área lateral, que são 6 triângulos, tá? Então, vamos nós, ó. Vou calcular separadamente a área da base primeiro. A área da base é a área de hexágono. 6 vezes a aresta da base, que é o lado da figura plana, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ficou 6 vezes 18 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 18 ao quadrado vezes 6 dividido por 4 deu 486. E eu repeti a raiz de 3 centímetros quadrados. O que eu acabei de calcular? A área da base. Mas eu também preciso da área lateral. Quem compõe a área lateral? 6 triângulos laterais. Como é que se acha a área de um triângulo lateral? Aresta da base vezes o apótema da pirâmide, que é a altura desse triângulo lateral, dividido por 2. Aí eu peguei lá, ó, aresta da base, apótema da pirâmide que eu calculei, dividido por 2 vezes 6. Essas continhas aí deram 648 centímetros quadrados. Aí, o que eu vou fazer agora? Achar a área total. Quem é? É a área da base mais a área lateral, centímetros quadrados. Lene, se fosse uma múltipla escolha, a resposta ficaria sim? Então, primeiro, eu não posso somar isso aqui com isso, porque isso daqui tem raiz de 3, isso aqui não tem. São coisas diferentes. E eu não posso somar coisas diferentes. Eu só agrupo coisas semelhantes. Mas, eu posso colocar em evidência o fator comum? Pode. Como é que eu acho um fator comum de números tão grandes assim, Lene? Você faz assim, ó. Você pega os números que você tem, o coeficiente aqui, de 648, e vai decompor em fatores primos, tá? Nessa decomposição, vai interessar para você apenas os números que dividem os dois. Então, quando eu olhei para esses dois, era divisível por 2, ambos, tá aqui. Dividir deu 243, 324. Olhei para eles de novo, não davam por 2, mas ambos davam por 3. Anotei o 3 aqui. Dividi 243 por 3, 324 por 3. Vi que dava por 3 de novo, ambos. 27 e 36. De novo, os 2 por 3, 9 e 12. De novo, os 2 por 3, 3 e 4. Por que eu não anotei de novo aqui 2, 2 e depois 3? Porque se eu continuasse a divisão, o número que eu colocasse aqui não dividia os dois. E quando você trabalha com maior máximo divisor comum, você tem que trabalhar com os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, esse dividiu os dois, esse também. Aí, você multiplica.
A multiplicação de 2 vezes 3, o resultado vezes 3, vezes 3, vezes 3, deu 162. Esse 162 é o maior fator comum desses dois aqui, ou seja, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, joguei o 162 que eu achei aqui para evidência, vezes 162, ou então eu posso vir aqui, ó, 486 raiz de 3 dividido por 162, 3 raiz de 3, mais 648 que eu tinha dividido por 162, 4. Essa é a resposta mais provável numa prova na hora de você marcar a resposta correta, que é a resposta fatorada. Dúvidas nessa questão? Ok, então eu vou colocar hoje algumas questões de pirâmide para você resolver. Umas 4 apenas, mas é fundamental que você resolva. E lembre-se, é muito importante que você faça o esboço da figura, porque é no esboço que você consegue visualizar com mais clareza qual triângulo você vai usar, tá bem?